Vamos ver agora julgamento de processo com pedido de diligência acatada. Temos aqui o processo 105, que está na tarefa de aguardar o julgamento. Então, ele está apto para ir para julgamento. Vamos entrar aqui no menu, sessão de julgamento, painel da sessão de julgamento. E vamos colocar esse processo 105 em julgamento. Nós temos ele aqui no dia 8 de outubro, ele está previsto. Aqui está o processo 105, com as partes, com todas as informações, aguardando o julgamento. Vamos dar início a esse julgamento. Não precisamos fazer ajuste de conselheiros. Pronto. Iniciada a sessão, colocamos o primeiro processo. Aqui pode ter N processos, nós sempre vamos escolher aquele processo que a gente quer levar a julgamento. Não precisa ser mantido a ordem sequencial. Fica a critério dos conselheiros durante a própria sessão. Então, iniciou-se o determinado julgamento. Para isso, obviamente, o apoio vai fazer a liberação do voto, para a leitura do voto. Então, aqui já se pode ler o voto, ou seja, eu poderia, por aqui, ler com a possibilidade de alterar. No caso do apoio, está fazendo essa leitura junto com o conselheiro e ele já pode fazer algum ajuste se necessário. Depois da leitura do voto, nós podemos considerar o seguinte, que um determinado conselheiro, vamos colocar aqui, por exemplo, o conselheiro 3, ele vai solicitar diligência. Então, ele faz uma solicitação de diligência, ele vai colocar aqui o motivo da solicitação. No caso, ele, quando tiver acesso já ao painel de julgamento de conselheiro, ele mesmo pode colocar. No primeiro momento, quem vai colocar sempre vai ser o apoio, O conselheiro manifesta e o apoio coloca, E vai solicitar diligência. O que acontece aqui? Nós temos já uma solicitação de diligência nesse ponto. Veja o que apareceu aqui embaixo, já habilitou esse botão de julgar diligência. Então, vamos fazer o julgamento dessa diligência, tá certo? Eu poderia, nesse caso aqui, fazer a votação 1 a 1 para cada conselheiro, à medida que ele vai se manifestando pela aprovação ou rejeição desse pedido de diligência, mas como a gente quer mostrar aqui realmente o trâmite de um pedido de diligência acatado, aceito, vamos fazer uma votação aqui em lote pela aprovação. Então, fazemos a aprovação, poderia ser marcação 1 a 1. Feito isso, todos pela aprovação da diligência, eu vou julgar, certo? Essa diligência, esse pedido, já temos aí o que aconteceu aqui, pedido de diligência. Se a gente for olhar o processo aqui embaixo, pedido de diligência, já podemos encerrar essa sessão, no caso, depois de todos os processos devidamente julgados dessa sessão. Encerrada a sessão, nesse momento, vamos escolher a forma de preparação da ata. Como nós não tivemos resolução de mérito, nós não temos aí que ajustar voto ou preparação de acordo, somente da ata. Então, vamos escolher a forma de preparação da ata desse processo 105 que nós estamos mostrando. Eu posso preparar a ata utilizando o anexo, como eu posso usando o editor, baseado no modelo de documento definido pelo cliente. Aqui tem uma série de informações aqui, inclusive aqui eu tenho quem que pediu diligência, foi o conselheiro 3, e aqui eu tenho a possibilidade de preparar a ata. Então, vamos escolher qual é a ata. Aqui uma ata para tratar a diligência. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o modelo da ata que o cliente definiu para a diligência. Pronto, aqui, pronto, vou liberar para assinatura. Liberado esse documento para assinatura, ele vai ser assinado essa ata, então, pelo conselheiro. Vamos nos logar agora como se fôssemos o conselheiro 1, que é o presidente da sessão.
Né? Olha lá. O que ele tem aqui? Ele tem que assinar a ata como presidente. Então, ele vai se logar, esse conselheiro vai marcar aqui, ele poderia assinar por aqui, como ele pode assinar por em lote. Como só tem esse aqui, a gente vai fazer por aqui. Né? Podemos mostrar depois no conselheiro 2, que é o secretário, como pode ser em lote. Então, estou assinando, estou usando certificado digital padrão A1, que não pede o PIN, nesse caso aqui. Ele está assinando o documento. E à medida que ele assina o documento, ele faz o processo caminhar. Não tem mais nada para esse conselheiro assinar. Vamos dar uma olhada agora no conselheiro. Vou me logar como conselheiro 2 aqui e vou verificar aqui também a questão da assinatura do documento. Aqui ele tem assinar a ata como secretário. Então, vou assinar em lote aqui para mudar. Ó. Vem aqui no menu, assinatura de documentos em sessão. Tem esses dois caminhos possíveis, né? Aqui também só tem um. Eu vou assinar usando aqui certificado A1, como eu disse, ele não precisa do PIN. Se for um A3, ele vai pedir para que o conselheiro coloque qual é a senha dele. Tá? Então, está fazendo a assinatura desse documento. Tá? Só aguardar. Pronto, assinatura realizada. Ok? Então, o que nós temos aqui? Veja, vamos voltar agora. A ata foi assinada pelo presidente e secretário, como está configurado. Lembrando que essas configurações elas são passíveis de serem ajustadas, né, em função da resolução de cada conselho. E aí eu tenho aqui, veja, vamos se logar agora aqui como apoio pós-sessão. Pós-sessão eu não tenho nada, tá vendo? Vamos lá agora no outro, que eu tenho apoio a processo. Por quê? O que aconteceu aqui no apoio a processo? Ó, tratar a solicitação de diligência. Né? Vou tratar essa solicitação de diligência, que é uma atividade que está lá para o apoio a processo. Eu tenho todas as informações aqui para tratar essa diligência. Eu tenho inclusive quem pediu, não é isso? Eu tenho aqui pedido de diligência, que eu tenho como é que foi a votação, foi pela aprovação da diligência, né? Eu tenho aqui o pedido de diligência, que foi a motivação da diligência. E aí o que eu vou fazer? Eu vou inserir, quando eu faço toda a diligência, ou seja, o conselho vai providenciar a documentação, a complementação dessa documentação por conselheiro, e ao final ele vai anexar esses documentos, né? Lembrando que aqui eu posso anexar um único documento. Então, qual que é? Até porque depois, para a gente poder olhar esse documento durante a sessão, o ideal é que seja, se for vários PDFs, que eles sejam compactados, né, unidos num PDF único. Aí. Então, a gente considera apenas a entrada de um documento desse aqui, que são os documentos retornados da diligência. E vamos para a próxima ação aí. Pronto. Então, a diligência foi executada nesse ponto. Tá? E o que acontece aqui? Acontece que ele voltou novamente para a gente pautar esse processo. Então, a gente vai vamos pautar esse processo. Eu tenho uma sessão aqui já no dia 9 de outubro, vamos pensar assim. Lógico, poderia ser a data que vocês determinarem. Está aqui, está pautado esse processo. E ele já está aguardando um novo julgamento, nesse caso aqui, porque ele foi pautado naquela determinada sessão. Né? Então aqui, o que a gente pode ver? Vamos abrir essa sessão ainda
de julgamento aqui no qual ele foi pautado, né? Vamos entrar aqui como sessão de julgamento, painel da sessão de julgamento. Nessa painel da sessão de julgamentos, vamos lá nesse julgamento aqui do dia que está previsto, aqui para o dia 9, tá vendo aqui, ó? Eu tenho, ok, teve pedido de diligência, ele marca que houve o pedido de diligência desse determinado processo, né? O que mais que nós temos aqui de informação? A gente podia até iniciar a sessão aqui, ó, iniciada a sessão, né? Colocando esse processo agora novamente em julgamento que teve as questões de diligência. E aí é um julgamento como outro qualquer. Nesse ponto, a gente também poderia ver os documentos aqui complementares, né? Então, você veja aqui, o que acontece? Aqui também eu já tenho acesso tanto ao processo integral, eu tenho a ata, que foi a ata de solicitação de diligência, como eu também posso ver os documentos retornados da diligência aqui, né? Porque em função desses documentos que podem ser apresentados em sessão, pode ser que isso vai interferir na votação dos pares, acompanhando o relator ou até fazendo um outro voto ou outros votos divergentes, né? Mas aí segue o padrão normal de julgamento de processos.